Sem autocontrole você não decide, reage. E quem reage entrega a própria vida aos impulsos do momento. A sua vida não é governada por você, mas por uma série de impulsos e reações que você insiste em chamar de espontaneidade. Essa é a afirmação incômoda que a maioria ignora. A falta de autocontrole não é apenas um deslize moral, é a perda da soberania pessoal. Você se torna um navio sem leme, à mercê das ondas emocionais e dos ventos externos. Você acredita ser livre, mas é escravo do seu próximo desejo, da sua próxima raiva, da sua próxima distração. Quantas vezes você se arrependeu de uma palavra dita no calor do momento? Quantas decisões financeiras erradas foram tomadas por um impulso de alívio imediato? Quantas horas preciosas foram perdidas em distrações que deixaram um rastro de desgaste mental e ansiedade? Essas perdas cotidianas, esses pequenos vazamentos de energia, são o diagnóstico de que o seu centro de comando está comprometido. O que você precisa é do autocontrole como soberania interna. Este é o conceito âncora, a crença inabalável de que quem governa a si mesmo, governa as suas decisões, e quem governa as suas decisões, governa a sua vida. O autocontrole não é repressão, é a direção consciente da sua energia. Este texto é o seu guia para a lucidez. Ao final, você terá a clareza para agir com intenção, e não por reflexo. A promessa é a recuperação do seu poder de escolha. O risco implícito é o custo de ignorar, a perda contínua da sua paz, do seu tempo e do respeito que você só pode exigir de fora se primeiro o exercer por dentro. Pense em Elias. Ele era um homem inteligente, mas impulsivo. Ele confundia a sua reatividade com paixão. Elias acreditava que a sua liberdade era fazer o que sentia no momento, gastar o que não tinha, discutir o que não precisava, mudar de emprego por tédio. Ele se sentia vivo, mas estava sempre endividado, em conflito e exausto. Ele era livre para reagir, mas escravo das consequências. A moral é clara. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas ter o poder de não fazer o que se deve evitar. Se você sente que a história de Elias ressoa, é porque você está pronto para trocar a ilusão da liberdade impulsiva pela solidez da soberania. Continue comigo. Se esse conteúdo já está te fazendo pensar, considere se inscrever no canal e ativar o sino. O que vem a seguir é o mapa para a sua transformação. Identificação. Você sente a necessidade imediata de responder a uma crítica, a um e-mail ou a uma provocação. A sua resposta é automática, sem filtro. Nomeação do problema. Reatividade. É o estado onde o seu sistema límbico, emoção, assume o controle, sequestrando o seu córtex pré-frontal, razão. Metáfora. Você é um alarme de incêndio. Qualquer fumaça, por menor que seja, dispara um barulho ensurdecedor. Você não é um ser pensante, é um reflexo condicionado. Fundamento estoico. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço, reside o nosso poder de escolher a nossa resposta. E na nossa resposta, reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Reenquadramento. O impulso é um convite para a pausa. A sua força não está na velocidade, mas na demora. Ação, prática silenciosa. Quando o impulso surgir, force-se a contar até 10 antes de falar ou digitar. A pausa é o seu ato de soberania. Sensação de leveza. A leveza de não ter que se arrepender da sua última palavra. Frase memorável. A pausa é o espaço onde a liberdade respira. Identificação. Você troca o benefício de longo prazo pelo alívio de curto prazo. Procrastinação, consumo excessivo, vícios leves. Nomeação do problema. Impulsividade. É a incapacidade de tolerar o desconforto presente em troca de uma recompensa futura maior. Metáfora. Você é uma criança com um cartão de crédito. Você compra o que quer agora e o seu eu futuro paga a conta com juros. Fundamento estoico. O prazer imediato é o inimigo da virtude. A disciplina é a escolha de um sofrimento menor,
o esforço, em troca de uma recompensa maior, o caráter e o resultado. Reenquadramento. O desejo é um teste. A sua capacidade de adiar a gratificação é a medida da sua maturidade. Ação prática silenciosa. Implemente a regra dos 2 minutos. Se leva menos de 2 minutos, faça imediatamente. Se for um impulso destrutivo, espere 10 minutos antes de ceder. Sensação de leveza. A leveza de saber que o seu futuro não está sendo sabotado pelo seu presente. Frase memorável. A disciplina é a ponte entre a meta e a realização. Identificação. Você não consegue ficar sozinho com os seus pensamentos. O silêncio e o tédio são insuportáveis, levando à busca constante por notificações e distrações. Nomeação do problema. Dependência externa. É a incapacidade de gerar o seu próprio estado interno de paz. Metáfora. Você é um rádio que só funciona se estiver plugado na tomada alheia. A sua energia e o seu humor dependem do estímulo externo. Fundamento. Estoico. A felicidade reside no mundo interno. O sábio encontra a sua paz na sua própria companhia. A solidão é o laboratório da alma. Reenquadramento. O tédio é o convite para a introspecção. O silêncio é a voz da sua verdade. Ação. Prática. Silenciosa. Reserve 15 minutos por dia para o silêncio absoluto, sem celular, sem livro, sem música. Apenas observe o que a sua mente faz. Sensação de leveza. A leveza de não precisar de nada externo para estar bem. Frase memorável. O silêncio é o som da soberania. Identificação. Você começa projetos com grande entusiasmo, mas os abandona na primeira dificuldade. A sua vida é um cemitério de boas intenções. Nomeação do problema. Inconstância. É a falta de grit, garra, para manter o esforço quando a novidade desaparece. Metáfora. Você é um poço que é cavado em 10 lugares diferentes, mas nunca o suficiente para encontrar água. O sucesso está na profundidade, não na largura. Fundamento estoico. A virtude é a prática constante. O que importa não é o ato isolado, mas a repetição. A excelência é um hábito, não um evento. Reenquadramento. A dificuldade é o filtro. Ela separa o curioso do comprometido. Ação prática. Silenciosa. Escolha uma única tarefa difícil e force-se a completá-la, mesmo que imperfeitamente. A conclusão é o seu combustível. Sensação de leveza. A leveza de saber que você é uma pessoa de palavra para si mesmo. Frase. Memorável. A consistência é a mãe da maestria. Identificação. Qualquer feedback negativo é percebido como um ataque pessoal. Você gasta mais energia se defendendo do que aprendendo. Nomeação do problema. Defensividade. É a crença de que o seu valor depende da ausência de falhas. Metáfora. Você é um castelo com muros de papel. Qualquer flecha, por mais leve que seja, ameaça a sua estrutura. Fundamento estoico. A crítica é apenas a opinião de outra pessoa. Ela não tem poder sobre o seu caráter, a menos que você a autorize. O sábio usa a crítica como um espelho. Reenquadramento. A crítica é informação. A sua resposta é a sua oportunidade de crescimento. Ação prática silenciosa. Ao receber uma crítica, diga apenas: obrigado por me dizer isso, vou refletir. E não diga mais nada. Sensação de leveza. A leveza de não ter que carregar o peso da perfeição. Frase memorável. A humildade é a armadura do sábio. Identificação. Você adia tarefas importantes, mesmo sabendo que isso causará estresse e consequências negativas. Nomeação do problema. Medo do sucesso, fracasso. A procrastinação é a forma mais segura de garantir que você não será julgado pelo seu esforço máximo. Metáfora. Você é um atleta que treina na sombra, mas se recusa a entrar no campo. Você prefere a dor do arrependimento à dor do esforço. Fundamento estoico. O obstáculo é o caminho. A ação é o único antídoto para a ansiedade. O seu dever é fazer o seu melhor. O resultado está fora do seu controle.
Reenquadramento. A tarefa adiada é um peso mental. A ação é a liberação desse peso. Ação prática. Silenciosa. Use a técnica do chunking. Divida a tarefa em pedaços de 15 minutos. Apenas comece. Sensação de leveza. A leveza de ter a sua palavra de volta. Frase. Memorável. O feito é melhor que o perfeito. Identificação. Você gasta horas ruminando sobre cenários catastróficos que raramente se concretizam. A sua mente está sempre no futuro, em estado de alerta. Nomeação do problema. Ansiedade. É o excesso de futuro sem controle presente. Metáfora. Você é um guarda de segurança que insiste em patrulhar um prédio que já está vazio. O seu esforço é real, mas inútil. Fundamento estoico. O que não pode ser mudado deve ser aceito. O que pode ser mudado exige ação, não preocupação. A preocupação é a oração do medo. Reenquadramento. A preocupação é um dreno de energia. O seu foco deve estar no que está sob o seu controle. Ação prática silenciosa. Use a técnica da hora da preocupação. Reserve 15 minutos por dia para se preocupar. Fora desse horário, anote o pensamento e o adie. Sensação de leveza. A leveza de estar presente no único momento que existe. Frase memorável. O presente é o único tempo real. Identificação. Você diz sim a pedidos que esgotam a sua energia e o seu tempo, apenas para evitar o conflito ou agradar. Nomeação do problema. Passividade. É a incapacidade de proteger o seu território. Metáfora. Você é um país sem fronteiras. Qualquer um pode entrar e levar o que quiser. O seu recurso mais valioso é o seu tempo. Fundamento estoico. O seu dever primário é para consigo mesmo. Você não pode servir aos outros se estiver esgotado. O limite é um ato de respeito próprio. Reenquadramento. O limite é a sua declaração de valor. O seu não é a proteção do seu sim. Ação prática silenciosa. Ao receber um pedido, diga: eu preciso verificar a minha agenda e te retorno. Isso cria a pausa necessária para uma decisão lúcida. Sensação de leveza. A leveza de ter o seu tempo de volta. Frase memorável. O seu não é a sua soberania. Identificação. Você trata os seus sentimentos como fatos. Eu me sinto um fracasso. Logo, eu sou um fracasso. Nomeação do problema. Fusão cognitiva. É a incapacidade de separar a emoção da realidade objetiva. Metáfora. Você é um juiz que confunde a emoção do advogado com a evidência do caso. O seu julgamento é tendencioso. Fundamento estoico. O sentimento é uma impressão. O fato é a realidade. A sua tarefa é examinar a impressão antes de dar o seu consentimento. Reenquadramento. O sentimento é um dado, não um decreto. Você tem o poder de questionar a sua emoção. Ação prática silenciosa. Pergunte-se: qual é a evidência para esse pensamento? A razão é o seu bisturi. Sensação de leveza. A leveza de não ser governado por humores passageiros. Frase memorável. Eu tenho sentimentos, mas eu não sou os meus sentimentos. Identificação. A sua felicidade e o seu valor dependem da aprovação, do elogio ou do reconhecimento externo. Nomeação do problema. Dependência de validação. É a entrega do seu centro de valor ao mundo externo. Metáfora. Você é um termômetro que só marca a temperatura ambiente. O seu estado interno é um reflexo do que está fora. Fundamento estoico. O seu valor é intrínseco e inegociável. A sua aprovação é a única que importa. O sábio busca a aprovação do seu próprio tribunal interno. Reenquadramento. A validação externa é um bônus, não um requisito. A sua paz é a sua própria recompensa. Ação prática silenciosa. Faça algo de valor para si mesmo, sem contar a ninguém. A satisfação silenciosa é o seu novo padrão. Sensação de leveza. A leveza de ser o único juiz da sua própria vida. Frase memorável. A sua soberania é a sua maior riqueza. O seu despertar começa no momento em que você escolhe a pausa, em vez da reação. O autocontrole não é um dom,
É um músculo que se constrói com a repetição dessas pequenas ações silenciosas. Quem acompanha até o final e aplica esses princípios, muda a forma de agir e, consequentemente, a forma de viver. Se esse vídeo faz sentido para você, você já não é mais o mesmo. Se inscreva no canal e ative o sino para receber mais aprendizados como este.